Meus queridos irmãos, que Jesus continue a nos inspirar lucidez e bom senso. Felizes estamos por retornar a Guaraniaçu, o que fazemos com enorme prazer, dentro de possibilidade todos os meses, acompanhando os expositores da regional, que é a nossa tarefa, sem sombra de dúvida, né? Na noite de hoje, uma especial atenção, uma ampliação da nossa capacidade perceptiva, da nossa audição mais profunda. Estamos em outubro e, costumeiramente, nós temos uma prática, juntamente com alguns dos nossos expositores, de homenagearmos Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, né? Nós também temos essa praxe, mas hoje à noite se reveste um caráter especial porque estamos começando, através do expositor, uma série de exposições enfocando essa temática. Uma homenagem justíssima que fazemos, e ainda é pouco, desta figura ímpar que mergulhou no fluido denso no dia 3 de outubro de 1804, para realmente balizar o nosso caminho de retorno às lições profundas do Cristo cósmico e fazer a nossa caminhada evolutiva, né? Maurício Machado reencarnou nessa existência lá no Rio Grande do Sul, em Arroio Grande, em 1967. Vinculou-se à doutrina espírita em 1992 e está mais afeto, mais direcionado à Sociedade Espírita Amor e Caridade, a nossa sociedade central lá em Cascavel, mas é um trabalhador do movimento espírita de caráter geral, né? Coordenador de grupos de estudo e expositor tanto da nossa SIAC quanto da regional. O Maurício é corretor de seguros. Na noite de hoje, dentro dessa homenagem que estamos falando, ele vai abordar Allan Kardec, um benfeitor da humanidade. Esse um é maiúsculo, né? Realmente extraordinário, fazendo justiça ao nosso insigne codificador. Está nas nossas mãos o Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária, né? Da edição LFU, do Canuto de Abreu, a história do dia 18 de abril de 1857. E desta história nós queremos tirar uma pequena nota, já que o Maurício vai trabalhar grandes luminares, dando opinião, contemporâneos do codificador, dando opinião sobre o próprio codificador. Nós achamos aqui uma notinha que achamos interessante compartilhar e serve como uma introdução da sua exposição. No Courrier de Paris, né, em francês, de 11 de junho de 1857, né, o livro nasceu no dia 18 de abril, nós agora temos uma notinha de junho de 1857, de Chalard deu seu parecer estampando, extenso artigo, do qual destacamos, falando sobre o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos do Sr. Allan Kardec é página nova do próprio grande livro do infinito. E estamos persuadidos, uma marca será posta nesta página. Seria lamentável que pudessem pensar que aqui estamos a fazer reclame bibliográfico. Se tal se pudesse admitir, preferiríamos quebrar a pena. Não conhecemos o autor, mas proclamamos bom som que gostaríamos de o conhecer. Quem escreveu aquela introdução que abre o Livro dos Espíritos deve ter a alma aberta a todos os sentimentos nobres. Vejam que é o testemunho de alguém que, pelo texto kardeciano, lhe faz uma referência profunda. E nós vamos ver alguém que comungou com o codificador. Então, nós teremos notícias, inclusive, muito mais próximas. Portanto, meus queridos, vamos ouvir o nosso expositor, porque ele tem uma mensagem muito interessante para nos dizer. Companheiros, companheiras, que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos proteja.
Particularmente, mês de outubro para nós é motivo de alegria, de satisfação, pois que oportunamente fazemos disso um hábito, homenagearmos aquele que foi o grande benfeitor nessa existência para, particularmente, a minha vida e para a vida de muitos daqueles que vêm na busca do conhecimento espírita iluminar as suas existências. A nossa gratidão a Allan Kardec, ela é definitivamente importante nessa existência. Das imensas dificuldades que temos, pois que somos imperfeitos, encontramos nas orientações de Kardec uma diretriz segura para nos redimirmos, no mínimo errarmos menos nessa existência. Diante dos desafios existenciais que se nos apresentam nesta encarnação, diariamente mergulhamos nos ensinamentos trazidos por Allan Kardec e diariamente nos beneficiamos dele. As orientações trazidas então, orientadas pelos benfeitores espirituais, são por demais importantes para serem menosprezadas. E o quadro existencial, que certamente seria dramático se não possuíssemos essas orientações nesta encarnação, obtém alguma luz, algum benefício em razão dos ensinamentos ali exarados. Então, a nossa gratidão a Kardec é imensa e a nossa dívida também, pois que definitivamente não estaríamos fazendo o que fazemos, nem desempenhando o papel social que desempenhamos, nem dando um pouco de alegria a algumas almas, equilíbrio, se não tivéssemos as orientações de Kardec. Como nós nos preocupamos muito em embasarmos as referências, nós vamos dizer para vocês que o que extraímos se encontra num opúsculo que foi publicado em Paris em 1870. Ali, algumas narrativas daqueles que conviveram e usufruíram da intimidade de Allan Kardec. Porque quando nós adentramos a casa espírita, a nossa visão ainda perturbada, a falta de orientação, a falta de informação, não nos permite termos uma dimensão exata do ambiente que estamos penetrando e do mundo do conhecimento ao qual estamos mergulhando. Então é muito comum nós, no começo da nossa caminhada da busca do conhecimento espírita, nós não darmos o valor e menosprezarmos as orientações exaradas pelos benfeitores espirituais e tão pedagogicamente correta trazido por Allan Kardec. Mas, depois de algum tempo, e como o próprio Vanin falou, desde 92 nós estamos nessa luta, né, e gradativamente você vai então descobrindo, né, os caminhos os quais você tem que percorrer. E nós estamos trazendo algumas informações daqueles que conviveram com Kardec, sabe, Manuel? Daqueles que usufruíram da intimidade de Kardec. Porque nós, comumente, somos informados a respeito da atividade do missionário, do grande revelador, mas poucas são as notícias que nos são trazidas da intimidade, dessa personalidade. Quem era, afinal de contas, esse homem? Então nós vamos encontrar nessa obra, que é um opúsculo que foi publicado em 1870, traços da personalidade de Kardec, onde vários fazem comentários a respeito da figura augusta de Kardec, de como ele vivera, quais foram os seus hábitos, da sua missão, mas muito particularmente essas pessoas se rendendo, né, diante da capacidade intelectual de Kardec.
da lucidez, do bom senso, da lógica, da forma como ele escrevia. Então, eles trazem aqui informações que demonstram o grande apreço, o grande carinho, a grande afeição, como Kardec era visto e percebido por aqueles que conviveram mais intimamente com ele. Obviamente que a missão dele era gigantesca. E hoje nós definitivamente não conseguiríamos conceber, penetrar nesse mundo do conhecimento espiritual, devassarmos o invisível, travarmos conhecimento a respeito daquilo que os benfeitores nos trouxeram sem a orientação segura de Kardec. Nós não conseguiríamos, o êxito seria praticamente difícil de alcançarmos se nós não tivéssemos a diretriz segura dele. Mas nós queremos trazer aqui 4 depoimentos. Do Vanderich. O Vanderich, ele era de um centro espírita da Bélgica. E ele vai falar a respeito de Kardec e ele introduz a sua fala assim: ele viveu uma vida de devotamento e uma vida de abnegação. Parece tão simples, né? Mas você constatar que aquela pessoa que você elegeu como seu guia espiritual, como seu mentor, você constatar que essa pessoa ela se dedicou tanto na busca da materialização daquilo que nós não vislumbrávamos, que depois de travar contato com os benfeitores espirituais, nós vamos encontrar então um Kardec inteiramente, intensamente dedicado àquilo que ele mais tarde iria definir como sendo a obra da sua vida. Então a doutrina espírita foi encarada por Kardec como sendo a obra da sua vida. E materializar a doutrina espírita foi para ele uma dedicação extremada. Então a gente percebe através da revista espírita, através do depoimento daquelas criaturas, o quanto que Kardec se dedicou, o quanto que ele ombreou, o quanto que ele foi compromissado, o quanto que ele foi dedicado à terceira revelação. Nós vamos perceber então o quanto que ele foi caluniado, o quanto que ele foi difamado, o quanto que essa criatura teve o preço alto que ele pagou para trazer luz e para revelar aquilo que seria a terceira grande revelação. Viver então pela lembrança de seus trabalhos no coração de quantos ele abriu, através do Espiritismo, os vastos horizontes da vida futura. Nós definitivamente não conseguiríamos devassar esse invisível trazido por Kardec. Sem a orientação segura dele, o que era puro divertimento para uma grande legião de pessoas, Kardec elaborou ali, através daquelas manifestações espirituais, através da parte experimental da doutrina, ele realmente construiu toda uma filosofia, toda uma ciência espírita. E a gente fica pensando hoje com as informações que ele tinha à mão, com os fatos que lhe eram apresentados, a inteligência dessa criatura para construir, através das manifestações espíritas, toda essa doutrina que a maioria de nós ignora, a maioria de nós desconhece e a maioria de nós ainda menospreza. E esse menosprezo nos traz prejuízos imensuráveis, porque grande parte de nós estamos atrasados nesse processo de mergulhar no conhecimento espírita. Uma parcela bastante significativa dos espíritas, do neófito espírita, do adepto espírita, conhece de doutrina espírita na sua superficialidade. E por não mergulhar e por não se esforçar,
e por não disciplinar a sua vontade, deixa de iluminar-se e deixa, obviamente, também de iluminar aqueles que estão à sua volta. Então a doutrina espírita é uma grande bênção na vida daquele que realmente busca conhecê-la em toda a sua amplitude, em toda a sua intensidade. Por isso que o Wanderich ele vai fazer uma seguinte assertiva: sem Allan Kardec, a maioria de nós estaria ainda no caos, sem poder dar corpo às nossas ideias sobre a vida futura. Manuel, sem a orientação de Kardec, o que nós conseguiríamos conceber a respeito da vida futura, da nossa imortalidade? Porque, companheiro e companheira de ideal, o simples fato de nós sabermos que as paredes desse centro espírita não ficam circunscritas a alguns metros quadrados, que nas outras dimensões da vida, a vida se manifesta de uma forma que nós ainda não conseguimos conceber e dimensionar. Então, a tarefa do tarefeiro espírita, do obreiro espírita, a tarefa até do expositor espírita, ele ganha uma dimensão muito grande. Por isso que nós que já despertamos para alguma coisa, nós jamais vamos fazer uma exposição sem nos prepararmos muito. Porque sabemos que não estamos estabelecendo um processo de comunicação com uma dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias de encarnado. As dimensões da casa espírita ganham para o espírita que está consciente uma amplitude muito maior. E as nossas responsabilidades aumentam, porque interagimos com as mais diversas dimensões. Não ficam restritas ao plano físico os trabalhos na casa espírita. Então, essas ideias sobre a vida futura, sobre a imortalidade da alma, ganham uma dimensão e uma importância superlativa. E a gente começa então a se comportar com mais responsabilidade. E aí ele vai profetizar. Suas ideias perpetuar-se-ão, sobretudo na posteridade. Ele sabia que aquilo que estava sendo revelado, aquilo que estava sendo trazido, os esclarecimentos, o consolo, obviamente que beneficiaram aquelas criaturas, mas iriam se perpetuar no futuro. E ainda hoje nós não temos uma ideia de como as ideias espíritas, os conceitos espíritas, os ensinamentos trazidos pelos benfeitores espirituais, o quanto que irão beneficiar as criaturas que futuramente as estudarão. Não tem como nós ficarmos insensíveis aos ensinamentos dos benfeitores espirituais. Eu digo mais, companheiro e companheira de ideal espírita, depois que nós mergulharmos de corpo e alma nesses ensinamentos, sem nos fanatizarmos, nós vamos perceber o quanto que nós estamos atrasados nesse processo de soergumento, nesse processo de autoiluminação e de autocrescimento. A doutrina espírita, então, ela me situa como espírito imperfeito, orgulhoso, vaidoso, egoísta, quase ignorante, mas ao mesmo tempo ela me dá os instrumentos para que eu possa, nessa encarnação, nesse planeta de provas e expiações, iluminar-me. E não tem como nós, mesmo querendo, depois que nós disciplinarmos a nossa vontade e participarmos dos grupos de estudo, não tem como nós deixarmos de nos beneficiarmos do conhecimento espírita. E aí ele vai profetizar, né? Dia virá em que a grande individualidade do Mestre verá multidões levantarem-se em seu nome. E ainda hoje nós temos essa dificuldade, porque fala-se muito pouco de Allan Kardec. É um crime o que nós estamos fazendo, porque o que ele trouxe, os ensinamentos, aquilo que foi escrito com a sua pena, é de uma relevância, é de uma importância que nós definitivamente não temos consciência ainda. A partir do momento então que vamos despertando
como que são retiradas dos nossos olhos físicos camadas que deixavam nebulosas a nossa visão, como que os benfeitores eles vão arrancando escamas da nossa visão espiritual, a gente vai começando a ter percepção a respeito das coisas e ver como a doutrina espírita tem a sua utilidade, a sua importância nas nossas vidas. Dia virá então, e nós hoje temos essa responsabilidade de levarmos às casas espíritas, aqueles que estão chegando, essa personalidade, esses traços de personalidade que compunham, né, esse homem, esse benfeitor chamado Allan Kardec. Compete então aos seus adeptos, aqueles que mais diretamente recolheram os frutos do seu labor, somos nós, propagar os seus escritos e executar os seus projetos. Porque assim, a gente chega na casa espírita atormentado, obsediado. Normalmente somos aqueles que temos dificuldades enormes nos nossos processos de relação, de construção. Invariavelmente chegamos pela dor. Raros são aqueles que vêm por amor, né? E aí, depois de algum tempo, nós somos tratados espiritualmente na casa espírita, perispiritualmente na casa espírita. As pessoas nos dão as informações. Gradativamente esses conceitos eles são interiorizados. E aí, porque a nossa infelicidade, companheiro e companheira de ideal, é exatamente proporcional ao nível de ignorância que nós nos encontramos. Quanto mais nos iluminarmos, quanto mais conhecermos, mais fácil fica enfrentarmos as nossas limitações morais, as nossas limitações intelectuais, mais fácil fica desempenharmos o nosso papel na sociedade. E a doutrina espírita ela vai trabalhando de uma forma quase que imperceptível, não violenta, cautelosa, as minhas limitações, não externas, mas as minhas limitações internas. Porque eu só sou infeliz porque eu não conheço. A partir do momento que eu souber e for bem orientado a respeito das minhas potencialidades espirituais, eu me transformarei numa criatura melhor, mais propensa então à felicidade. Allan Kardec vai concluir ele, deixou-nos uma bela filosofia, imperecível como as leis naturais que lhes constituem as bases. E aí os benfeitores espirituais, e Kardec deixou isso registrado, que a doutrina espírita está em a natureza. É uma forma transcendental de nós adorarmos a divindade. E nós vamos encontrar então os traços apontados por Allan Kardec nas mais remotas e antigas civilizações. Kardec então vai trazer para o povo aquilo que era ensinado nos templos secretos, onde uma minoria tinha acesso à informação. Então, esse revelador, ele vai me trazer informações preciosas a respeito da divindade, da pluralidade dos mundos habitados, da comunicabilidade com os espíritos, da reencarnação. E aí, nos situando então e nos apresentando os caminhos que nós, espíritos imperfeitos, todos nós, temos que percorrer. Fez mais, sancionou-as pela prática de todas as virtudes. E eu acho que isso é que é fantástico, porque você falar de uma coisa tem um significado. Agora, você viver a coisa que você fala tem uma distância enorme. Kardec viveu aquilo que ele falou, num grau superlativo. E a gente vai encontrar então aqueles que conviveram mais intimamente com Kardec, classificando-o como um homem de bem, dando-lhes então atributos de espírito da mais alta envergadura. E nós temos que, depois que estudá-lo, a gente vai ter que se entregar a esse conceito. Kardec era sim um espírito superior. Ele estava muito acima da média. Tanto é que foi ele o escolhido pelo Mestre para nos dar e nos materializar a terceira revelação.
De nossa parte, conclui ele, cabe mostrar que somos dignos da doutrina e do seu fundador. Aí nós ficamos imaginando, né? Nós tropeçando nos nossos erros, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, com os nossos vícios milenares, com as nossas sombras existenciais que carregamos ainda nessa encarnação. O que vamos alegar depois desta vida que nós não sabíamos? Que nós ignorávamos? Esse tipo de desculpa nós não podemos mais dar, porque a orientação trazida por Kardec ela é muito clara. Nós podemos até errar, mas não vamos errar porque não sabíamos. Não, nós sabíamos, nós fizemos a opção pelo erro, e aí obviamente que nos seremos responsabilizados por isso. E aí nos mostrar dignos da doutrina, e ele vai dizer como, sobretudo por nossa união, por nosso desinteresse e por nosso devotamento à causa. E aí nós ficamos nos perguntando, né? Vínhamos eu e o Vanim conversando das dificuldades que temos, né? Com o nosso passado equivocado, com as vinculações que estabelecemos e com os espíritos que temos que agora, nesta encarnação, soerguermos, porque fomos nós que ensejamos a queda. E hoje, reunidos então em família, não só espiritual, mas muito particularmente consanguínea, somos nós lutando com aqueles que amamos para soerguê-los moralmente, soerguê-los intelectualmente. Então a doutrina espírita ela vem exatamente me dar essas informações para que eu possa suportar as provas difíceis. Então, depois de enfrentarmos um dia exaustivo de trabalho, onde somos convidados e concitados diariamente a desempenharmos as nossas funções, nós somos aqueles que somos convidados a nos deslocarmos dos nossos lares, percorrermos distâncias em devotamento à causa. Mas não por obrigação, não por dever, não, nós fazemos isso por gratidão. Porque sem a doutrina espírita, provavelmente, abandonaríamos novamente os nossos compromissos. Sem a doutrina espírita, estaríamos provavelmente cometendo os mesmos erros de encarnações pregressas. Com a doutrina espírita, então, a coragem, o discernimento, a força para enfrentarmos as dificuldades naturais de espíritos imperfeitos. Allan Kardec vai falar Alexandre Delany, pai do Gabriel Delany, contemporâneo de Kardec. Esse espírito de escola que, me dando a fé esclarecida, deu-me ao mesmo tempo calma e resignação tão necessárias nesse planeta de provas e expiações. Então, olha como o espírito superior, ele escreve fácil. Allan Kardec, esse espírito de escola, ele já coloca Kardec onde ele sempre deve estar. Ele é realmente um espírito superior. E aí ele vai falar que Kardec lhe deu a fé esclarecida, porque a época de Kardec, antes de se materializar a doutrina da terceira revelação, aquilo que tínhamos à disposição era a fé cega, era o dogma. Com Kardec, então, a razão, a disposição das mentes daquele século que foi um século de luzes. E ele vai falar que Kardec lhe deu a fé esclarecida, lhe chamou a razão, mas que essa fé esclarecida lhe ensejava calma e resignação, porque a Alexandre Delany estava morrendo, ele estava doente, e ele suportava com as orientações trazidas por Allan Kardec a sua dor. Com calma e resignação ele sabia que iria desencarnar, mas enfrentava o processo natural da desencarnação com resignação. Hoje, gozando de saúde, nós temos uma proposta, somos convidados, mas amanhã o fluido vital que nos compõe esvaziar-se-á, as nossas forças diminuirão. E é nesse momento então de sofrimento, de dor, onde naturalmente somos convocados a abandonarmos aquilo que construímos, inclusive o nosso corpo físico, é que a doutrina espírita vai fazer em nós o grande movimento. E estaremos enfrentando as nossas dificuldades com calma, com resignação.
Então, se nós conseguirmos isso, companheiros de ideal espírita, imensamente o quanto que não devemos a Allan Kardec. Muitas vezes em minhas viagens vi o quanto ele era amado, estimado, compreendido, porque o Alexandre Delano, ele viajava com Kardec, ele viajava para os centros espíritas que estavam surgindo, e Allan Kardec era tão admirado pela forma lógica como ele se postava diante dos imensos desafios e dos preconceitos dos quais ele era vítima. Esse homem, ele foi caluniado, ele foi difamado, escreveram contra ele os mais absurdos libelos. Ele foi perseguido, muito particularmente quando da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então as pessoas fizeram o que quiseram com o nome dele, mas a forma como ele se portava, a forma como ele respondia aos seus agressores e detratores, era de uma educação e de uma lisura jamais vistas. E aí, o que ele trouxe para aquelas almas em aflição, fazia com que aquelas criaturas então o amassem. E aí o Alexandre Delano, ele vai dizer o quanto que ele era amado, o quanto que ele era estimado, o quanto que ele era compreendido. Todos lhe proclamavam então o gênio e o reconhece como o mais profundo dos filósofos modernos. Naquela época as pessoas faziam isso, hoje as pessoas têm dificuldade de entender Kardec. Façam uma análise vocês aqui. Quantos que vêm aqui e falam quase nada de Kardec? Falam de quase tudo, menos de Kardec. Contudo, ele vai fazer uma pergunta. Estarão em condições de apressar a sua vida privada, isto é, suas ações? Ele está perguntando agora não do gênio, não do espírito de escola, mas Kardec, o marido, o amigo, o companheiro. Puderam avaliar a bondade do seu coração, o seu caráter tão firme quanto justo? Puderam avaliar a sua benevolência, o seu caráter, a forma como ele estabelecia as suas relações? Ele vai dizer assim, a caridade que inundava a sua alma, a sua prudência, puderam avaliar a sua extrema delicadeza? Você vê que ele está trazendo aqui, de uma forma muito bem escrita, traços de Kardec, de como ele se relacionava com as pessoas. E aí a gente começa a perceber assim, puxa vida, mas que homem é esse? Por isso que ele era amado. Imagina você conviver com uma pessoa delicada, fraterna, a caridade que inundava, ou seja, o olhar benevolente, a indulgência, a fraternidade, a tolerância, a forma como ele se relacionava com aqueles que o procuravam, dando-nos então uma noção muito exata de como nós, os seus discípulos, os seus seguidores, deveremos nos comportar doravante, né? Nós não temos ainda essa condição espiritual de tratarmos as criaturas dessa forma aqui, ou seja, a caridade que me inunda a alma. Para, inundar o quê? Inundar o quê? A gente tem tão pouco a oferecer, mas a observação de que nós temos um mestre, Kardec, depois de Jesus, ele, nesta encarnação, é nos apresentado como mestre. E aí a gente tem tanta dificuldade de detectar isso, porque nós não conhecemos os traços de personalidade dele. Para isso teríamos que mergulhar na revista espírita, para isso teríamos que ouvir aquilo que foi escrito por aqueles que conviveram com ele. Quem mais do que ele, tão bom, tão nobre, tão grande em suas palavras quanto em suas ações, foi mais alvo da injúria e da calúnia? Aí ele vai dizer o recado, porque nós, muitas vezes, nós ficamos desarvorados, né, quando somos criticados, né? E a gente percebe muito isso quando as pessoas falam tão mal da gente por puro preconceito, porque nem nos conhecem, simplesmente porque nós tivemos a ousadia de sermos um pouco diferente e dizermos que somos espíritas. As pessoas nos julgam, as pessoas nos condenam, as pessoas que não nos conhecem tecem comentário a respeito do nosso comportamento
Então Kardec, ele sofria desse tipo de agressão covarde, ignorante, preconceituosa, mas ele vai falar assim: contudo, não tinha como inimigos senão os que não o conheciam. Porque quando o apreciavam melhor, mesmo sem partilhar de suas opiniões filosóficas, eram forçados a render homenagens à sua boa-fé. Já pensou, Manuel? Nós, nos nossos processos de relação, nesse processo preconceituoso desses grupos mais radicais, nós temos que dar esses exemplos aqui, porque a pessoa pode falar o que quiser de mim quando ela não me conhece, mas depois que ela vir a me conhecer, ela vai ter que perceber que eu ajo de boa fé. Essas pessoas forçosamente vão ter que dizer: não, eu posso não comungar com o pensamento do Manuel espírita, mas do que eu vi, do que eu observei, daquilo que ele exemplificou, trata-se de um homem de bem, trata-se de um homem de boas intenções. As pessoas então se deparavam com esse Kardec, mesmo não partilhando das suas convicções, mesmo não comungando das suas ideias. As pessoas que conversavam com ele, que usufruíam da intimidade dele, depois de uma conversa com ele, saíam com essa imagem: eu posso não acreditar no que ele está falando, isso que ele está falando não faz sentido para mim, mas esse homem é um homem de bem. Caro mestre, e ele vai se despedir: grande, nobre espírito, observa os que te são inteiramente devotados. Observa os que te são inteiramente devotados. Quantos somos inteiramente devotados à causa e quantos somos inteiramente devotados a Kardec? Transmite às suas almas o fogo sagrado que te anima. Ele está fazendo uma rogativa, é uma exortação, ó mestre, porque ele sabe que depois de desencarnado, Kardec pode sim nos influenciar. E nos influencia. Se não pessoalmente, ele, como espírito superior que é, tem ao seu comando espíritos que podem nos auxiliar nesse processo de evolução. Nós aqui nas paixões, nós aqui envolvidos a braço lutando contra as nossas viciações, as nossas limitações, obviamente que não nos parece lógico que Kardec venha ele mesmo ao nosso encontro, dada a insignificância das nossas tarefas. Mas me parece bastante lógico, companheiro e companheira, que se ele não vir em pessoa, ele pode se enviar aqueles que são da sua falange ao nosso encontro, para que nos auxilie nas nossas lutas diárias, para que nos dê força nos nossos momentos difíceis e de testes. Essa fé espírita, orientada por Allan Kardec, me dá essa certeza. Aí ele fala assim: a fim de que, profundamente convencidos dos imortais princípios que professastes, possam eles marchar sobre as tuas pegadas. Ou seja, ele está fazendo uma concitação, que nós possamos marchar sobre as pegadas deixadas por Kardec. Porque Kardec, como os grandes mestres da humanidade, como o próprio Jesus, ele não veio trazer uma revelação, ele veio estabelecer um roteiro de trabalho. E é isso que os espíritas precisam perceber. Porque ele não veio simplesmente informar, esclarecer, não, ele veio estabelecer um roteiro. Os grandes reveladores trazem roteiros existenciais. Eles informam, eles esclarecem, mas ele fala assim, viu, ó, o caminho é por aqui. E o que a gente tem que fazer? Seguirem as suas pegadas. E ele fala assim, imitando as tuas virtudes. Esse é o caminho que nós temos que percorrer. E aí, Deslienho, o secretário particular de Kardec, porque Kardec tinha um secretário particular. Você sabia, Manuel? Sabia que ele tinha um secretário particular? Eu não sabia. Né? A gente imaginava assim que ele trabalhava sozinho. Não. E a gente vai ver o quanto que ele era lúcido. Esse cara que escreveu isso aqui, ele era secretário de Kardec. Mas olha o que ele fala. Olha o que esse homem diz. E a gente vai perceber que essas pessoas que estavam à volta de Kardec não estavam ali por acaso, não. Qual moderno Cristóvão Colombo, pelo estudo do mundo material visível que tinha sob os olhos,
ele adivinhara a existência de um mundo espiritual invisível. Então ele vai pegar aquela personagem do Cristóvão Colombo que nos revelou e nos mostrou o mundo material. Kardec, como moderno Cristóvão Colombo, então, ele revelou o mundo invisível, que até hoje a gente tem dificuldade de penetrar, porque a gente nem sabe em quais momentos que está sendo influenciado pelo nosso obsessor. A gente nem tem essa percepção ainda. A gente nem sabe ainda quando o nosso companheiro, a nossa companheira, está sendo influenciado pelo espírito obsessor. A gente não tem percepção, nós somos tão limitados ainda. Então Kardec, ele vem revelar esse mundo invisível. Aí ele vai dizer assim, que do homem a Deus, continua a cadeia ininterrupta que se eleva do átomo ao homem. Então essa jornada que o princípio inteligente percorre, o espírito com E minúsculo, trabalhando a sua evolução nos diversos reinos materiais. Essa longa história do espírito, esse peregrino dos mundos, que é isso que nós somos. Só que a gente precisa se conscientizar isso, trabalhar essas informações para produzir mais nessa encarnação. E aí o Desliens vai dizer assim, caberia a Allan Kardec vulgarizar, condensar e coordenar e popularizar as leis que governam o mundo espiritual. Era fichinha, era pouca coisa a tarefa do homem. Condensar, coordenar e popularizar as leis que governam o mundo espiritual. Porque tem leis que nos regem no mundo material, tem leis que nos regem no mundo espiritual. E companheiro de ideal, encarnado e desencarnado, enquanto tu não conheceres essa lei, você vai dar cabeçada na lei. Enquanto a gente ignorar que leis que nós estamos em curso, a gente vai chocar com a lei e aí a gente sofre. Então, não é culpa do outro, é culpa minha. Eu não sei quem sou. Eu não sei ainda o que eu tenho que fazer direito aqui na Terra. Que leis que me regem, eu não estou solto no mundo. Tudo tem consequências. O que eu penso, o que eu falo, como eu ajo. Então, olha a doutrina espírita em toda a sua amplitude, em toda a sua magnitude. E ele trazendo aqui e os meios de entrar em relação com os seres que o habitam. Ele vai dar toda a regrinha como é que a gente tem que fazer e a gente não faz. Alguns missionários do progresso tentaram. Nenhum deles foi capaz ou teve a ousadia de reunir os elementos esparsos. Todos tentaram. Ninguém conseguiu. Kardec foi lá e fez. Nenhum buscou o fato brutal na experimentação direta, na prova material e física. As pessoas iam lá para as mesas girantes, para os fenômenos, e viam divertimento. Kardec viu uma ciência. Do nada ele construiu a mais poderosa das filosofias. E aí, caminhando para as nossas conclusões, ó Mestre venerado, como nos foram salutares os teus ensinamentos. A gratidão do discípulo. Ó Mestre venerado, ó Mestre amado, como foi importante o ensinamento que tu me trouxe, a tua revelação, como fez diferença na minha vida, tuas obras se constituíram em precioso auxílio para todos nós. Graças a ti e às verdades que nos fizeste tocar com o dedo, hoje sabemos, porque vivíamos como loucos, cegos, conduzindo cegos. E aí esse homem chega e nos apresenta então as relações do mundo material com o mundo espiritual. E nos faz como que tocar com o dedo no nosso processo de evolução. Deus nada criou de inútil, dando inteligência à matéria, deu-nos também o meio de chegar até Ele, dando-nos uma noção muito exata, porque nós não temos ainda noção da divindade, nós não sabemos, nos falta o sentido, mas a gente vai como que tateando agora, vendo através dos olhos de Allan Kardec. E ele conclui assim, o Lemarie: sim, irmãos, eis o grande homem. O Lemarie era o redator da Revista Espírita. Sim, meus irmãos, eis o grande homem.
E aí ele vai começar a trazer traços de Kardec. Ele sorria na luta. E nós o que fizemos? Quando chega a dificuldade, quando chega a provação, quando chega o desafio, o que nós fizemos? Ele sorria na luta. Seu maior título foi o de ter agido com piedade para com os seus detratores. O que nós fizemos? Nós revidamos. Kardec agia com piedade para com os seus detratores. Espírito superior. Em toda parte vai falar o Lemarie. Quererão ler vossas obras, caro mestre. Mas, como é suave aos olhos analisar os traços do Consolador, como é suave aos olhos analisar o traço do Revelador. De agora em diante, vosso lugar está designado no cortejo dos homens ilustres. Sois um benfeitor da humanidade. Companheiros e companheiras de ideal, nós levamos muito tempo, então nos parece bastante óbvio que aquele que chega não tem ainda essa visão mais ampliada, contextualizada da doutrina espírita. Ninguém vai exigir das pessoas que estão há tão pouco tempo, que tenham essa percepção, mas o nosso dever nos remete a desde agora orientá-los. Sim, a doutrina espírita pode ser muito importante nas nossas vidas. Sim, Kardec foi e será um grande benfeitor da humanidade. Sim, todos nós nos beneficiaremos das informações exaradas em suas obras. Sim, sairemos da inferioridade do nosso ser, granjaremos luz e conhecimento. Sim, seremos felizes. Sim, merecemos isso. Se estamos aqui, é porque nós já sofremos o suficiente e somos convidados agora a sairmos da ignorância. Portanto, outubro é mês dos adeptos espíritas renderem as suas homenagens, a sua gratidão a Allan Kardec, o nosso mestre, designado por Jesus a nos conduzir pelos caminhos da imortalidade. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja, porque o desafio é grande e a obra precisa ser realizada. Somos, sim, os obreiros da vida eterna. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Que Jesus nos abençoe e proteja e que as nossas vibrações de alguma forma cheguem e alcance o coração desse Espírito tão querido para todos nós. Muito obrigado.